Olá pessoal, aqui é Paulo Ramos e eu tô gravando esse vídeo para falar sobre algo que eu vi na TV ontem, mais precisamente no Fantástico, que era sobre duas mulheres que entraram nos Estados Unidos ilegalmente e foram separadas dos seus filhos. Uma delas, inclusive, conseguiu na justiça o direito de reencontrar o filho depois de um mês. Outra espera mais ou menos 40 dias. Então a gente é obrigado a pensar assim, que governo é esse? Que democracia é essa que permite uma atrocidade dessa, separar a mãe de seu filho? Mas as coisas não são tão simples assim. Indo mais a fundo na história, já há algum tempo, eu vi uma matéria do New York Times, onde mostrava até uma foto de crianças em jaulas e coisas do tipo. E essa matéria repercutiu aqui, principalmente pelo Jornal Nacional da Rede Globo, certo? Mas a verdade é o seguinte: o que acontece nos Estados Unidos não é uma lei nova. Ela vem desde a época do governo Bush. Então, essa lei esteve em vigor durante o governo Bush, durante o governo Obama e agora durante o governo Trump. O que fazia o Obama? O Obama, quando tinha esses casos, o Obama mandava soltar. Não tinha a lei não era mais rígida. Então ele soltava as pessoas até a data da audiência para eles conseguirem entrar oficialmente nos Estados Unidos, legalmente. Porém, raramente alguma dessas pessoas aparecia. Sobre as crianças, foi uma lei do próprio Partido Democrata que achava inadmissível que as crianças ficassem presas com seus pais ou em algum alojamento com seus pais até o dia de ser julgado a entrada deles ou não no país. E uma foto que saiu no New York Times de crianças em jaulas, coisas do tipo, é de 2014. O próprio New York Times teve que esclarecer isso. A foto era de 2014, portanto era do governo Obama. O próprio presidente Trump, num Twitter, ele mostrou dados da imigração que de cada 12 mil pessoas que entravam com crianças nos Estados Unidos, 10 mil, sequer as crianças eram parentes. Muitas vezes essas crianças eram usadas por traficantes de pessoas, na verdade. Então, voltando ao caso dessas duas brasileiras, uma delas pegou um avião em São Paulo, desceu no México, viajou de ônibus, depois viajou de táxi até a fronteira e entrou ilegalmente nos Estados Unidos. E aí foi pega pela imigração. Ou seja, ela está participando de uma prática muito comum nos Estados Unidos, que é os coiotes atravessando pessoas da fronteira. Fizeram isso com os cubanos, com mexicanos e agora estão fazendo com brasileiros. Quando o governo aperta para garantir a segurança nacional, para impedir que aconteça que nem na Europa, um verdadeiro êxodo de imigrantes invadindo Alemanha, França, sem controle algum, daí o governo ele é ruim. Os meios de comunicação, tipo New York Times, CNN, eles atacam diretamente o governo Trump porque ele é um republicano. E já é notório que essas emissoras de TV, esses veículos de comunicação são aliados aos democratas. Então, aqui no Brasil se faz a mesma coisa. Se pega uma matéria, se apela para o lado emocional das pessoas
mostrando mães chorando, arrependidas de ter ido para os Estados Unidos e coisas do tipo, quando as pessoas estão fazendo algo ilegal. É ilegal, é contra a lei. Por que fazer isso? Por que não buscar sequer mesmo ir para os Estados Unidos? Por que não buscar meios mais tradicionais, como procurar embaixada? Não, eles querem ir para os Estados Unidos de forma ilegal para permanecer lá o mais rápido possível, mais tempo possível. E a maioria não está interessada em visto ou coisa assim. Eles querem apenas estar lá, ganhar em dólar. E saem assim, desvairadamente. E nesse caso expõe seus filhos. O próprio Partido Democrata foi contra as crianças ficar presas junto com os pais. Porque as crianças, elas estão servindo de salvo-conduto para bandidos entrarem com crianças e aí serem liberados, como estava sendo no governo Obama. Basta fazer uma pesquisa mais a fundo para esclarecer isso. Por que os brasileiros vão se posicionar dessa forma, a favor do crime? Imigração ilegal é crime e os Estados Unidos estão sendo mais rigorosos em relação a isso. As crianças não ficam com os pais porque os pais estão presos. Elas vão para alojamentos. Por quê? Porque eles estão entrando ilegalmente no país. É simples assim, não é uma questão de defender ou não o governo Trump. É a questão que os brasileiros estão saindo daqui, expondo seus filhos a essa situação. A culpa é exatamente dessas mães. Por que não buscaram os meios tradicionais? Certo? Então, eu quero deixar aqui meu relato, dar a minha opinião a respeito. Eu espero que reflitam sobre o assunto e a gente se vê em breve. Grande abraço.